Bem, queridos, boa noite, a paz do Senhor a todos vocês que estão nos acompanhando agora aqui pelo Instagram. Por alguns problemas técnicos, nós não podemos fazer do nosso canal no YouTube, mas vamos fazer por aqui, que você possa ser abençoado nessa noite pela nossa mensagem. Como já todos estão, já virou um jargão, já está todo mundo, a igreja do Senhor ela não para, né? Nós estamos nos movendo através das redes sociais e Deus vai falar poderosamente a tua vida nessa noite. Nós queremos dessa forma. E que você possa ser muito abençoado nesse momento. Que o Senhor te dê graça, que o Senhor chama mais alguém aí, convide mais alguém para participar. Avise aí. E cremos que Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Que nós possamos, então, desde já, estar atentos para esse momento especial. Que nós possamos, então, nesse momento, estar atentos para a palavra do Senhor que nós vamos ministrar nessa casa, né? Convide mais algumas pessoas. Você que tem acesso aí a um grupo de amigos, você pode estar convidando para estar participando nesse momento. Vai dando toque, vai comentando, vai falando com a gente aí, vai interagindo nessa mensagem. É a mensagem do Senhor para as nossas vidas. A partir daqui, nós cremos que vai ser algo poderoso para a sua vida. Ok? Vamos então meditar na palavra do Senhor, que se encontra aqui na Epístola aos Hebreus. No capítulo de número 12, na Epístola aos Hebreus, você possa estar abrindo comigo a palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos meditar em 2 trechos aqui. E para que possamos então ver o que o Senhor tem a falar para nós nessa noite. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 12 de Hebreus, a partir do verso de número 28, ele diz assim: cuidado, não rejeitem aquele que fala, que se recusam a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora ele promete: ainda uma vez mais abalarei, não apenas a terra, mas também os céus. A palavra ainda uma vez mais indica a remoção daquilo que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça aquilo que não pode ser abalado. Por isso ele diz isso: uma vez mais eu abalarei aquilo que pode ser abalado, para que permaneça aquilo que é inabalável. Vamos orar, queridos? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra nessa noite, que ela é rica para as nossas vidas, e celebramos a tua presença em cada lar, em cada casa, em cada local onde os teus filhos possam estar reunidos nessa noite. Que o teu Espírito Santo nos fale profundamente, Senhor, que a tua bondade, ela invada esses lugares nessa noite, onde a tua igreja está reunida, que o teu Espírito Santo visite as vidas que estão nos acompanhando nesse momento, e que cada vida seja, ó Deus amado, edificada com essa porção que tu está liberando nessa noite em nossas vidas. Amém. Então, queridos, nós estamos em um tempo em que o Senhor tem feito o que a palavra ela já tem nos dito. Ele disse: olha, mais uma vez eu abalarei, não apenas a terra, mas também os céus. A palavra, ele diz assim, ainda mais uma vez, né? Indica a remoção daquilo que pode ser abalado, isto é, as coisas criadas, de forma que permaneça o ser, o que pode ser abalado. Nós estamos passando por um tempo, não só aqui no Brasil, né, a nível mundial. Por mais que nós quiséssemos falar de outros assuntos,
Por mais que nós quiséssemos comentar outro assunto nessa noite, nós somos levados literalmente a tocar num assunto que tem movido, que tem mexido, que tem abalado, que tem perturbado as nações, que tem trazido preocupação às pessoas. E consequentemente uma grande porção da igreja, ela também está envolvida nesse processo. E essa palavra, ela vem não apenas para a igreja, ela vem para todo aquele que está passando por esse momento. Mas em especial, a igreja, ela entende em parte por aquilo que ela está passando. E sempre que precisa mexer com as nossas emoções, mexer com as emoções das pessoas, mexer com inúmeras situações, isso traz a entender para nós que, vez por outra, isso vai estar acontecendo nas nossas vidas. Vez por outra, a humanidade, ela precisa entender que há algo superior aos governos humanos. Existe um ser que é superior a toda mente humana, alguém que governa em uma dimensão superior, e que nada foge ao controle dele, e que nada foge ao domínio do Senhor. Aquele que nós cremos, que tem, de certa forma, tem estado no controle de tudo isso que está acontecendo na terra, e está acontecendo na nossa nação nesse tempo, está acontecendo aqui no estado do Ceará, está acontecendo em várias partes do mundo. Existe alguém superior que está acima disso, que controla todas as coisas. E muitas vezes isso tem afetado, todos que estão debaixo do sol são afetados. Todos que estão debaixo do sol são afetados. Isso não é para um público A ou B. Mas isso não traz para nós um medo, um pavor. Isso acaba trazendo para nós uma espécie de... um refinar dele. Quando se trata da igreja, é um refinar do Senhor. É como se ele estivesse passando uma limpa nas emoções. Está tratando direto com as emoções da igreja, com os filhos, com os crentes, com aquelas pessoas que, porventura, as suas estruturas não estavam fundamentadas em Cristo. Porque uma das coisas que a palavra do Senhor nos instrui justamente é isso. Que a palavra diz: a quem eu posso comparar o homem prudente, o homem sensato? Eu só posso comparar o homem prudente ao homem sensato, aquele que edifica a sua casa na rocha, aquele que cava bem fundo e lança os seus alicerces na rocha. E a rocha que nós entendemos, a rocha que nós cremos é Cristo Jesus. E a quem eu vou comparar o homem que ouve a palavra, mas não a pratica? Eu só posso comparar um homem que ouve a palavra e não a pratica ao insensato, ao imprudente, que lança a sua casa sobre a areia. Isso nos leva a um tempo de entender que ele está falando aqui do nosso fundamento. O fundamento da sua fé, o fundamento da crença, daquilo que você acredita. Agora podemos falar para outros públicos: você acredita em um Deus? A fé que você tem nesse Deus, ela é uma fé genuína, ela é fundamentada realmente em Cristo Jesus? Ela tem uma fé fundamentada na rocha da nossa salvação? Ou ela é uma fé superficial? E quando nós nos deparamos com as situações em que a nossa nação está vivendo hoje, nós temos visto muitas pessoas abaladas emocionalmente. Passamos a última semana sendo bombardeados por informações. Muitas pessoas, elas aproveitam esse tempo para lançar informações de pânico nas pessoas. E eu até entendo que isso faz parte desse abalo, isso faz parte daquilo que o nosso próprio Senhor permite, que as muitas vozes, que as muitas informações, elas cheguem de diversas formas. Elas cheguem da parte do Senhor verdadeiramente, elas cheguem do outro lado, de inúmeras fontes, porque são pessoas que são que levam informações, que trazem as informações. E quando essas informações chegam aos nossos ouvidos, elas produzem algo em nós. Elas produzem algo dentro das nossas emoções, dentro do nosso coração. Quando as informações da mídia, dos jornais, das redes sociais, das inúmeras fontes de informações, de notícias que nós temos em todo o nosso redor, nós não passamos com os nossos celulares, com as fontes de informações, um minuto sequer,
sem um comentário sobre tudo isso. Nunca vimos algo tão simples, mas tão informativo, tão que alcançou o número de pessoas de forma muito rápida. Que tem coisas muito mais delicadas, muito mais terríveis na nossa nação acontecendo a cada minuto, a cada hora, que não teve tanta atenção como esse fato está tendo. Por isso, é algo que nós desdobramos uma atenção para trazer uma clareza, para trazer algo ao povo de Deus, para trazer algo às pessoas no modo geral. A toda pessoa, sem falar de nenhuma religião, a todos que essa hora estão atônitos, estão preocupados com como que vai ficar amanhã, como que vai ser durante essa semana, o medo de pegar uma enfermidade, o medo de uma doença, o medo de perder os seus pais, o medo de perder as suas crianças, o medo de ficar sem alimento. Então as pessoas elas têm sido apavoradas, são aterrorizadas. E isso faz parte de todo um processo. Muitas pessoas, pastor, nós estamos dentro de uma escala apocalíptica. Talvez sim, provavelmente sim. São princípios das dores, é isso, é aquilo. Queridos, independente do que seja, eu e você estamos guardados em Deus, amém, queridos? Aquele que cavou bem fundo, aquele que está alicerçado na rocha, é aquele homem prudente que não é apenas um leitor da palavra, não é alguém que vai a uma igreja no domingo, escuta uma palavra, escuta um direcionamento, escuta um ensino, e quando sai daquele ambiente, você não põe aquilo em prática, você não vive aquilo na sua totalidade, você não vive aquilo no seu dia a dia. Assim tem muitas pessoas na nossa igreja, na igreja como um todo, vivendo essa realidade, de ouvir, mas de não viver, de não pôr em prática aquilo que tem sido todos os cultos, em tudo que é denominação dessa terra. Um grupo que não tem uma responsabilidade com aquilo que tem recebido. Um grupo que está se abalando por sermos pessoas muito superficiais. Até cavaram até um X lugar, mas não alcançaram. Ainda não alcançaram um nível em Deus de estar com Ele em paz nesse negócio. De entender que mesmo que isso seja algo apocalíptico, mesmo que isso seja algo, uma sentença dos céus, um castigo dos céus sobre a terra, mas existe um povo resguardado, existe um povo separado, existe um povo escolhido, existe um povo que é temente ao Senhor, existe um povo que honra a esse Deus, existe um povo que tem uma fé genuína, existe um povo que tem algo dentro de si que traz uma paz, mesmo em meio a uma turbulência tão grande. E esse povo é você. Esse povo é você. E se você se encontra no meio dos outros povos, você encontra no meio daqueles que estão atormentados, que estão apavorados, no meio daqueles que estão com pavor, também existe um lugar para você em Deus. Existe um lugar para você no Senhor. Esse é um tempo de nós se aproximarmos da rocha da nossa salvação, porque aquilo que tiver de ser abalado, como diz nessa palavra, vai ser abalado. Ele vai dar uma chacoalhada em você, ele vai dar uma chacoalhada na sua vida, ele vai mexer com as estruturas para ver de que você é feito, se é ouro, se é bronze, se é prata, se é ferro, se é madeira, se é feno, se é palha, porque cada um vai dar conta de si nesse aspecto. Cada um é provado com a matéria com a qual está sendo feita, e que você seja achado de um material nobre, aleluia, um material digno daquele sangue que foi derramado na cruz, aleluia. Então você tem esse convite nessa noite para entrar dentro desse quadro. Você tem vivido uma vida, e que hoje, esses dias, essa semana, esses últimos noticiários, desses últimos 15 dias, o hoje para você está revelando algo que porventura ficou oculto dentro de você, está revelando medo, está revelando algo que você não esperava, você está sendo surpreendido, você não esperava que uma situação como essa pudesse acontecer no Brasil, pudesse acontecer na terra, mas isso está acontecendo, isso é uma realidade. E então isso revela o coração de muitas pessoas. Esse tempo é um tempo em que está sendo revelado as intenções, é um tempo que está sendo revelado o que você carrega dentro de você, é um tempo que está sendo revelado aquilo que de verdadeiro você é em Deus, aleluias. Porque muitas vezes alicerces, quando o Senhor fala de cavar fundo, é porque dentro do chão
é aquilo que está oculto. Você não vê os alicerces, você vê a parede. Então hoje nós temos visto muitas pessoas bonitas, arrumadas, andando dentro da igreja, vindo para as igrejas, indo para os ajuntamentos. Pessoas bonitas com as suas bíblias debaixo do braço, bem parecidas. Mas dentro dela, no profundo dela, não sabemos se elas estão alicerçadas lá na rocha. Se elas têm uma vida extra igreja em Deus, se elas estão guardadas em Deus. Mas existe algo que eu quero dizer para você nessa noite, você que nos assiste. Existe algo maior do que tudo isso. É o Senhor, é estar guardado nele. Vamos comigo agora abrir nossas Bíblias lá em 2 Coríntios. No capítulo de número 4, também temos uma fala. Você possa entender, através disso aqui, porque quando nós falamos que pessoas estudam, leem, escutam a palavra, dia após dia, e ela traz ensinos profundos sobre aquilo que aconteceria no meio do povo durante o decorrer da história da humanidade. Eu estava comentando algo na minha casa e disse: olha, eu sei que o que está escrito, o que ainda não se cumpriu, vai acontecer. Se é nessa geração, se é em outra geração, se é hoje, se é amanhã, não adianta eu decidir pelo medo. Eu não decido pelo medo. Já existe algo no qual nós estamos edificados, que é maior do que o medo. Algo vem e isso vem como um fogo ardente para nos provar, para provar as nossas emoções. Isso nós devemos entender. A palavra do Senhor nos diz aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Ele fala: olha, mas nós não pregamos a nós mesmos, capítulo 4, versículo 5, mas a Jesus Cristo, o Senhor. Nós como servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus disse: das trevas resplandeçam a luz. E Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Há um grupo enorme de pessoas que vivem em trevas. E muitas vezes a ideia de trevas para nós é algo esquisito, é algo temeroso, mas uma grande maioria de nós saímos de lá, saímos daquele ambiente de trevas, e hoje somos luz, e ele diz: olha, das trevas resplandeça luz. Então esse é um tempo em que muitos de nós estamos hoje resguardados dentro das nossas casas. Muitos querem fazer movimentos, muitos queremos fazer inúmeras coisas que porventura não fiz ontem, não fiz esses últimos anos, e aí nós queremos fazer agora. Queridos, esse é um tempo propício para muitas coisas, para um despertar seu com o Senhor na sua intimidade. Mas vamos para frente, Mas temos um tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós entendemos a pressão que muitas pessoas estão passando, a pressão que os governos estão passando, a pressão que os empresários estão passando, a pressão que funcionários de empresas estão passando por medo de perder os seus empregos, por medo de perder os seus trabalhos, o sustento das suas famílias. Existe uma pressão que ela vem de todos os lados, queridos. Mas a palavra do Senhor está dizendo: olha, de todos os lados podem te pressionar, mas você não vai desanimar. Amém, queridos? Não desanime, mesmo que você sofra pressões de todos os lados. Não desanime. Ficamos assustados, ficamos perplexos, mas não se desespere. Seja, se for perseguido, mas você não está abandonado, você tem um Pai, aleluias, você tem um Pai. Você pode até estar abatido, mas você não está destruído. Essas pressões, todas essas coisas, elas já estavam previstas. Sofremos isso no nosso dia a dia. Mas muitas vezes quando nós sofremos um ataque nas emoções, um ataque naquilo que muitas vezes nós não estávamos esperando. Por quê? Porque estávamos firmados em algo, estávamos firmados em coisas, estamos firmados em
em algo meramente humano, estarmos firmados em uma estrutura meramente humana, e não em uma estrutura firmada nos céus, firmadas em Deus. Então quando vem as notícias, quando vem as investidas sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, nos encontramos em desespero. Mas a palavra do Senhor diz: ainda que você esteja apertado por todos os lados, sufocado com as notícias, sufocados com os informes, sufocados com o medo, não desanime, não desespere. Você não está abandonado e nem está destruído. Nós trazemos no nosso corpo, aleluias, trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Porque muitas vezes, queridos, é fácil falar essas escrituras, é fácil para muitas pessoas abrir a boca e pregar um trecho desse, mas a nossa mortificação diária em Cristo Jesus faz com que hoje estejamos vivos em Cristo Jesus. Aleluias. Somos perseguidos, mas não somos abandonados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Então nós precisamos entender isso. Pois nós que estamos vivos somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nós, em nosso corpo mortal, de modo que nós a tua morte, mas em vós a vida. Então nós estamos vivendo em um tempo em que essa palavra ela precisa ser não apenas pregada, analisada, mas perceber o quanto ela tem de efeito real nas nossas vidas, o quanto estamos dispostos para isso. O governo manda que, de um modo geral, não só a igreja, mas todo que é estabelecimento público hoje, a igreja física, estejam com suas portas fechadas. Muitos comentários: pastor, isso é perseguição, isso é isso, isso é aquilo. Queridos, tudo que for de informação que chegue sobre você, sobre o que é isso, filtre isso. Vá filtrando isso. Aquilo que é de Deus você recebe, aquilo que você entende como do céu, receba. Analise, busque ao Senhor, se volte para a oração, se volte para Ele. Está escrito: crie e por isso falei. E com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas transbordem em ações de graça para a glória de Deus. Quando nós ouvimos essas falas, quando nós ouvimos esses comentários bíblicos, e com o passar do tempo, pessoas que perseveram na palavra, elas começam a viver essas experiências. Há um transbordar de ação de graças nesses dias, ou há um transbordar de murmurações, há um transbordar de ações de graças por tudo que temos vivido nesse tempo, ou há um transbordar de preocupações com o que vai acontecer amanhã. Esse é um tempo em que a igreja do Senhor Jesus, ela deve ser mais luz do que ela já foi em todo o tempo, que essa luz ela resplandeça cada dia mais, que essa luz ela venha ser transbordante na nossa vida de uma forma tremenda. Porque esse é um tempo em que muitas pessoas que estão lá fora atônitas com tudo que está acontecendo, eles buscam uma resposta, não apenas no governo, eles não buscam uma resposta apenas nos governos, mas eles buscam uma resposta em algumas pessoas, eles buscam respostas na igreja, eles buscam respostas na tua vida, eles vão buscar uma fala em você. E se você, quando uma pessoa dessa aí fora, que estão sem esperanças, que estão atônitos por tudo que está acontecendo, eles chegam na sua vida e eles se deparam com uma pessoa que está com um estado emocional pior do que os dele, que esperança eles têm? Esse é um tempo em que você manifesta a glória de Deus na sua vida. Esse é um tempo de manifestações dos filhos. Esse é um tempo em que se cumpre a palavra que diz que a terra ela geme. Ela geme esperando a manifestação de filhos, mas não de filhos imaturos, não de meninos. Esse é um tempo em que a terra ela geme esperando a manifestação de filhos maduros, de pessoas que têm passado, já passaram e têm experimentado um tempo de dificuldades, mas um tempo de vitória em suas vidas, de homens e de mulheres que têm cicatrizes, que têm marcas no seu corpo,
mas que são homens e mulheres que estão em pé diante do Senhor, que estão na presença dEle de forma tremenda. Esse é um tempo onde que pessoas irão atrás de você, não apenas para cantar um louvor na porta dos apartamentos, mas para receber uma fala, um direcionamento, um alento para suas vidas. Uma falsa sensação de paz momentânea. O que o Senhor quer trazer para você é algo superior, que vai fazer você passar e viver isso plenamente como mais uma história que você passou e que venceu. Com mais uma história que você passou e que venceu. Isso que esse tempo tem para mim e tem para você. E a palavra do Senhor também nos diz assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando esse número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem. Essa dificuldade é para o bem da igreja. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente, embora por fora estejamos a desgastar-nos, mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O que nós aprendemos com isso? Que haja desgastes, que ainda por fora haja cicatrizes. Se fora, aquilo que vem de fora não pode afetar aquilo que você já carrega por dentro. O grande diferencial que nós vamos ter nesse tempo são de pessoas que essas informações que chegarão a você de tudo que é lado, essas informações que chegarão a você dos mais diversos lugares, elas não vão destruir, elas não têm força para desmontar a estrutura que o Senhor já criou dentro de você. Aquela estrutura de filho, aquela estrutura de um homem e de uma mulher maduros em Deus, de alguém que está habituado a vencer em Deus mediante qualquer dificuldade, ainda que por fora, ainda que de fora venham informações, ainda que por fora haja um desgaste, ainda que hajam marcas, mas por dentro, no seu ser interior, você cresce, você está renovado nele, que você possa tirar desse tempo, que você possa viver esse tempo com essas informações, que elas não venham te abater, que elas não venham destruir aquilo que já está edificado de Deus dentro de você. Ainda que se desgaste lá fora, mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, eles são leves e momentâneos. Isso que está acontecendo hoje na sua vida é algo leve e momentâneo, por mais que para alguns pareça algo duríssimo, por mais que para alguns pareça algo terrível, por mais que para alguns pareça algo desesperançoso, a palavra do Senhor está dizendo que isso é leve e momentâneo. É algo leve e momentâneo, é passageiro, é algo passageiro, é algo que não vai demorar o tempo, por mais que demore para você, por mais que para você seja algo tremendamente desgastante, mas eu quero dizer para você, para o Senhor, Ele está dizendo para mim, para você não, isso é leve e isso é momentâneo, isso está passando, isso é mais algo que vai estar passando na tua vida e você vai ter história para contar, ainda que isso te deixe alguma marca, isso que deixe alguma cicatriz em você, mas isso você vai contar a história, assim, olha, eu fui vitorioso em Cristo nesse tempo, eu ganhei vidas nesse tempo, eu orei por pessoas enfermas nesse tempo, o Senhor deu grande livramento nesse tempo, o Senhor foi provedor na minha vida, na minha casa durante todo esse tempo, Ele guardou, não me faltou nada, não me faltou alimento, não me faltou saúde e não me faltou paz, aleluias. E isso é o que nós entendemos para esse tempo como filho de Deus, como um filho amado do Senhor, como um filho amado de Deus. Eu e você precisamos nos apegar nisto. Estamos em um novo tempo, estamos em algo maravilhoso como igreja do Senhor. Por mais que alguns possam estar entendendo que estamos passando por um tempo difícil, provavelmente estamos passando por um dos melhores tempos para a igreja. Por que eu falo assim? Porque é um tempo de revelação de corações. É o tempo onde o coração são revelados. É um tempo onde você que é honesto com você mesmo, você vai entender assim, eu pensei que as minhas estruturas emocionais elas estivessem prontas para isso, mas elas não estão. Senhor, eu quero colocar cada dia mais o meu coração no teu altar.
Eu quero cada dia mais passar o meu coração pela cruz. Eu quero entender, eu quero ter uma mente governamental. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher que passou pela cruz e vive em um lugar governamental das minhas emoções. Eu quero guardar as minhas emoções em Ti, guardadas em Ti, assentadas contigo nas regiões celestiais. Eu quero passar pela cruz. Eu entendo que depois da cruz existe algo muito maior do que aquilo que foi antes dela. Depois da cruz existe algo que já está pleno, algo que já está feito. Existe algo que já está estabelecido, onde nós não precisamos estabelecer mais nada, mas andar naquilo que já foi gerado a partir da cruz. Andar nesse novo tempo, andar com essa nova mentalidade, nos faz ter paz no meio dessa guerra, nos faz andar em vitória, e mesmo que todos estejam falando em derrota, nos faz andar em alegria, mesmo que todos estejam chorando, nos faz andar em saúde, mesmo que muitos estejam doentes, nos faz ser alguém acima, com a mentalidade superior daquilo que ficou para trás. Aleluias, aleluias. Por isso esses sofrimentos são leves e momentâneos. Eles estão produzindo uma glória eterna. Porque entendamos por que ele fala de glória eterna. Porque muitas vezes nós fomos alcançados dentro do Evangelho da Graça. Isso foi um tempo do qual a igreja, os homens e as mulheres de Deus, eles foram conhecendo Jesus. Quando você conhece Jesus, é a graça que te alcança no Evangelho. E quando você conhece Jesus, é te apresentado o reino dele. É onde o Evangelho do Reino, ele começa a ser a sua realidade. E depois que Jesus vai para a cruz, é estabelecido na minha e na sua vida o Evangelho eterno, onde nós não dependemos mais daquilo que ficou para trás, e nem temos que nos preocupar com aquilo que está para frente, porque estamos dentro de uma cronologia da eternidade. O que não importa se isso que está acontecendo hoje já aconteceu há 1000 anos atrás, se isso vai acontecer daqui a mais um tempo lá na frente. O que importa é que a nossa mentalidade está centrada em algo eterno. Por isso que ele fala assim, olha, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Quando eu tenho a minha mentalidade na eternidade, essas coisas que passamos hoje, as lutas que você passa hoje, as dificuldades que a igreja está passando hoje, que a sua casa está passando hoje, que muitas pessoas estão passando hoje, você vai dizer, isso aqui tem peso de glória para mim, porque a minha mente ela não está nesse lugar, a minha mente ela está na eternidade. A minha mente não está preocupada se isso vai acabar essa semana, se isso vai acabar no final desse mês, se isso vai levar 3 meses. A mente está dizendo que isso aqui já passou. Eu estou em um lugar superior, eu estou em um lugar de descanso, eu estou em um lugar de contemplação, eu estou em um lugar posicionado. Ainda que as coisas de fora queiram me afetar, meu coração, o meu ser, o meu homem interior está na eternidade com o meu Deus, descansando nas regiões celestiais. Aleluias. Aleluias. Porque eles têm um peso de glória eterna. Um peso de glória eterna que pesa mais do que todas as dificuldades. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque se você fixar os seus olhos em todas as mensagens do WhatsApp, se você fixar os seus olhos em todas as mensagens do Facebook, se você fixar os seus olhos em todas as mensagens dos jornais, dos telejornais, dos críticos de ambos os partidos que nós ouvimos hoje, se você fixar os teus olhos, se você fixar os teus ouvidos nessas coisas que são terrenas, você não pode contemplar a eternidade. Se você fixa os teus olhos somente naquilo que é transitório, você não tem como vivenciar aquilo que é eterno, porque nós somos mais homens transitórios, nós caminhamos dentro da eternidade. Aquilo que é transitório é transitório. É isso que está passando, vai passar para mim, vai passar para você, mas vai deixar marcas em pessoas. Sabe por quê? Porque estão dentro daquilo que os olhos estão vendo. E ele diz, vamos fixar os nossos olhos não naquilo que você está vendo, mas naquilo que não se vê, pois aquilo que se vê é passageiro, está transitando na sua vida, mas aquilo que não se vê é eterno. Amém, queridos? Aleluias. Então uma transição numa época de um período, uma transição de um período de paz para outro, uma transição governamental, uma transição de mentalidade. Essa nação hoje, as nações da terra, elas estão transicionando de governos malignos, de governos corruptos, de governos sanguinários, e entre outras coisas estão acontecendo na terra, e Deus tem vindo com algo sobre a terra, está transicionando sobre a terra. E Senhor, olha, isso tudo que você está vendo é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. E ele disse, olha, fixa os teus olhos naquilo que você não está vendo, mas naquilo que você está crendo. Naquilo que você está crendo. Fixa os teus olhos nisso. Porque, querido, eu quero dizer para você, se você for parar para estar ouvindo essas notícias, se
se você for parar nas ameaças, se você for parar nessas informações mentirosas, e até nas que são verdadeiras, se você for parar e ficar atônito, se você for ficar se permitindo ser bombardeado por todas essas coisas, você não vai conseguir ver o que está acima disso. Você não vai conseguir ver a superioridade de Cristo acima de todas essas coisas. Você não vai conseguir ver aquilo que está acima de tudo isso. E eu te convido nessa noite a subir desse lugar que você está emocionalmente. Eu estou transitando desse lugar. Quero que você transite desse lugar. Que você que está na sua casa, você que está em uma reunião nessa noite em grupos, em alguma célula, você que está apenas no seu quarto, sentado na cama, você que convidou pessoas para ouvir essa fala nessa noite, eu quero dizer para você, Deus está te convidando para sair desse lugar, para descansar a tua mente num novo plano, em algo que está após a cruz, em algo que já está estabelecido, em um reino que é eterno, em um reino que está dentro da eternidade. Ele quer te tirar de uma condição da qual essas coisas que vêm, elas não têm o poder de te afetar e nem de te destruir. Aleluias. Esse é o lugar de assentamento, esse é o lugar que você descansa no Senhor. Você está na terra, mas não fixa os olhos nas coisas dessa terra. Eleva o teu coração nessa noite para esse lugar de descanso. Eleva o teu coração nessa noite para um lugar de paz, mesmo em meio a esta guerra. Porque o Senhor, como a gente começou falando lá em Hebreus, Ele está abalando aquilo que é abalável. Então, se existem coisas em você, você que já é um filho de Deus, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho, um jovem, você que tem coisas que são que não condizem para esse tempo, você que ainda carrega coisas que não condizem com essa geração, que não condizem com essa estação na sua vida, o Senhor está dando uma sacolejada na sua vida, Ele está dando uma sacolejada na sua igreja, Ele está dando uma sacolejada no seu ministério, Ele está mexendo em coisas que elas precisam sair de você, precisam ser deixadas de lado, para aquilo que é eterno permaneça, porque só vai permanecer aquilo que é inabalável. O que é inabalável é algo que descansa em Deus, porque o nosso Deus é uma estrutura sólida, Ele é uma base forte, Ele é aquilo que você cavou bem forte, está estabelecido, nada pode movê-lo. Aleluias. Então nós estamos convidados nessa noite a um lugar inabalável. Está nos levando para esse lugar, para que eu possa romper com aquilo que é abalável. Então muitas coisas estão caindo por terra na minha vida, na sua vida nessa noite, nas suas emoções, seu coração. Muitas coisas estão caindo por terra, para que seja edificado cada vez mais em Cristo Jesus aquilo que é inabalável, aquilo que não é removível, aquilo que está estabelecido, não mais nas coisas transitórias. Aquilo que está estabelecido em Deus não cai por qualquer abalo. Aquilo que está estabelecido em Deus, ele não vai ser destruído por circunstâncias. Aquilo que está estabelecido em Deus não vai desabar se você pegar uma gripe. Aquilo que está estabelecido em Deus não vai se acabar mesmo que você morra. Aquilo que está estabelecido em Deus é eterno, ele tem peso de glória e é maior do que todas as coisas difíceis dessa terra. Aleluias, aleluias. Aleluia, Jesus. O teu reino já veio, Senhor, e ele é inabalável. Ele já veio. O teu reino já veio, ele já está estabelecido. E ele já está estabelecido. Ele já está vigente. Ele é um reino vigente. Ele já está vigente nessa geração. Ele está vigente desde a cruz. E ele é eterno. Ele é um reino eterno. E ele já veio e já está posto entre nós. Entendamos como igreja do Senhor desfrutar desse reino, desfrutar daquilo que este reino tem para nós. Por isso nós estamos aqui nessa noite, Senhor amado, como igreja, como filhos, como uma porção dos teus filhos nessa terra, como homens e mulheres, Senhor amado, que entenderam algo em Ti e nos encaixamos dentro deste reino. E agora estamos transitando com uma mentalidade de eternidade, onde as coisas transitórias que podem ser removidas serão removidas, que podem ser abaladas estão sendo abaladas, mas que vai ficar aquilo que foi refinado. Aleluia. Refinado pelo fogo. Aleluias. Refinado pelo fogo, lavado pelo sangue. Aleluias.
lavado pelo sangue do Cordeiro, e estão prontos aqui, Senhor amado e querido. E aquelas pessoas nessa noite, nesse lugar, em suas casas, onde estão nos assistindo nessa noite, que estavam desanimados, estavam fragilizados emocionalmente, estavam de alguma maneira medrosos, encurralados dentro dos seus próprios lares. Pega esse tempo, querido, e dobra o teu joelho e entra no lugar com Ele. Vai para Ele, entra no lugar de paz com Ele, adora Ele. Adore Ele, adore no secreto. Nada contra quem fez manifestações nas portas das suas casas, nada contra quem fez manifestações de adoração nas janelas dos seus condomínios, nada contra essas pessoas. Mas Deus está querendo adoradores que adorem em um lugar diferenciado. Deus está querendo adoradores que adorem no secreto, que adorem onde ninguém mais consegue ver, que adorem em espírito, que adorem em verdade. Esse é um tempo que os verdadeiros adoradores, eles aparecerão. Esse é um tempo em que os verdadeiros adoradores, eles adoram em meio a quaisquer que sejam as dificuldades. Esse é um tempo em que adoradores, eles serão externados, eles aparecerão como luzeiros. Esse é um tempo que os adoradores, eles adoram em meio às guerras, eles adoram em meio aos conflitos. Eles simplesmente adoram, por quê? Porque existe uma estrutura neles de adoradores. Aleluia, de verdadeiros adoradores. Não somos adoradores dos palcos, não somos adoradores, são adoradores da cruz, são adoradores do secreto. São homens e mulheres que estão acostumados a vivenciar a Deus as circunstâncias e vencê-las com Cristo. Aleluia. São essas pessoas, são esses que o Pai busca, porque esse é um tempo que você vai ser achado dele. Ele busca esses tais adoradores. E nós celebramos essa noite, queridos, com você. Eu quero te abençoar nessa noite com essa palavra. Eu quero que você que está aí do outro lado, assistindo isso, você seja poderosamente abençoado com essa palavra. Que essa palavra ela venha de encontro, não à tua necessidade, não a uma necessidade específica, mas que ela se encaixe dentro do propósito de Deus para a sua vida. Que ela ative você, que ela levante você, que ela tire você do lugar de medo. Você entenda que sobre você existe o sangue do Cordeiro, sobre você existe uma unção do Espírito Santo que te guarda, que te cobre. Você tem que se cuidar sim, não apenas por você e pela sua família, porque nós temos contato com pessoas de tudo que não é lugar. Mas entenda, sobre você existe o sangue de Jesus, existe o Espírito Santo que te guarda, que te cobre, que te consola, que te protege. Não tenha medo, queridos, não tenha medo. Não entre num lugar de pânico, entre em um lugar de adoração, aleluia, entre num lugar de celebração, entre em um lugar de paz plena. Que você da casa dos filhos, que você que está convidado a assistir isso aqui, que você que está assistindo de outros lugares, entenda isso. Celebre ao Senhor, ainda que esteja doendo lá fora, mas dentro de você existe uma estrutura de celebração. E assim nessa noite eu quero já te agradecer e já te liberar nessa noite. Na quinta-feira nós estaremos nos encontrando mais uma vez. O tempo que for preciso para que nós possamos fazer desse jeito, faremos dessa forma. Mas eu quero dizer para você que está nos assistindo, convide mais pessoas, que na quinta nós vamos estar transmitindo mais uma vez, melhor ainda do que foi hoje. Perdão pelo atraso, perdão pelo algum ajuste, mas tudo está sendo feito, mas está sendo feito para o melhor. Amém, está sendo feito para o melhor. Que Deus possa ter te abençoado poderosamente nessa noite. Seja generoso, seja alguém que seja do bem nesse tempo, que seja útil como uma voz de conselho, com uma voz de ajuda, seja que a tua mão seja para abençoar, seja aquilo que o Senhor espera que um filho seja. E assim eu te abençoo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês, queridos. Até mais.